E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu mesmo fiz essa estampa aqui sem ter experiência em Photoshop. O nome dessa estampa aqui é bootleg ou estampa gráfica, como você achar melhor. Mas o que eu queria dizer para você é que com essa estampa aqui, com esse desenho único aqui, eu consegui faturar mais de 50 mil reais. E não, eu não tô falando isso para me gabar. Eu tô falando isso para te incentivar e também te mostrar que você não precisa de um design, gastar dinheiro com design agora no início. Você ter um design para trabalhar na sua marca é indispensável futuramente, só que, na minha opinião, o design ele não é para fazer esse tipo de estampa. Esse tipo de estampa aqui, qualquer pessoa pode fazer, até porque eu, sem ter experiência em Photoshop, de tanto futucar ali o Photoshop, eu consegui ter um resultado interessante. Então, o design a gente vai falar um pouco mais para frente, eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais disso, mas o design ele faz algumas estampas específicas e não é tão barato você contratar um design, e é interessante você aproveitar ao máximo esse investimento no talento dele para fazer algo que você não consegue fazer, porque essa aqui facilmente você consegue fazer. Eu vou te mostrar como eu mesmo fiz. Então vamos lá, vamos para a tela, vamos fazer devagarzinho aqui um passo a passo. Bom, primeiro eu deixei ela aqui na tela para a gente ver alguns detalhes e eu vou te mostrar como você, antes de começar, o que você precisa fazer de fato. Na minha opinião, a bootleg nada mais é que uma combinação de cores. Eu costumo trabalhar com esse tipo de estampa na minha marca somente com camisetas pretas ou camisetas estornadas. Então, eu preciso combinar algumas cores que conversem bem com a cor preta. Como é que você faz para encontrar essa combinação de cores aqui? Se você for pela paleta tradicional de combinação de cores, você não vai conseguir chegar num resultado interessante, porque ela não necessariamente precisa ter essas combinações de cores conversando entre si. Tanto que eu botei aqui um vermelho, um azul e um laranja, que não tem nada a ver. Então você pode ir no Pinterest e jogar bootleg ou estampa gráfica, tentar buscar alguma referência gringa, só para você ter noção das cores que você vai usar. Na época eu coloquei essa combinação aqui, eu achei interessante e adicionei um laranja que não tinha. Então você pega uma referência, não precisa copiar, você pega uma referência e você faz uma combinação de cores. Primeira coisa que eu fiz foi isso, buscar uma referência de cores. Eu não sabia nem o artista que eu ia colocar ali primeiro, mas primeiro eu queria começar por aqui, fazendo uma combinação de cores. Segunda coisa são as fontes. Então, de tanto pesquisar, de tanto buscar fonte, algumas fontes são pagas também, eu comprei essas fontes, eu selecionei algumas, que eu praticamente uso todas elas. Então, a segunda coisa que eu fiz foi deixar aqui em evidência, na mesma pasta aqui, as fontes, já com alguma escrita, mais ou menos, para que eu possa ter uma ideia do que eu vou escrever, qual fonte que eu vou usar, em qual desenho eu vou usar. Essas são as fontes que eu uso. Eu não uso mais porque já tem bastante fonte aqui, deve ter umas, sei lá, umas 20 fontes aqui. Basicamente, todas as bootlegs que eu tenho na minha marca, eu faço com essa fonte aqui. Você vai variar uma ou outra, mas basicamente, tudo que eu preciso usar tá aqui. Essas fontes aqui, eu vou deixar no link no primeiro comentário fixado aqui no vídeo para você baixar grátis e você também conseguir fazer algumas bootlegs que são bem simples. Então a segunda coisa que eu faço é analisar qual fonte que eu vou usar, com qual artista que eu vou usar. Bom, tendo isso em mente, você vai vir aqui em arquivo, novo, e você vai criar mais ou menos nessa dimensão. Eu costumo trabalhar com 4.000 por 5.000 e resolução 300. Então vai abrir essa tela em branco, lembrando que se eu já sei que eu vou trabalhar com essa estampa na camiseta preta, o ideal é já eu colocar um fundo preto para simular essa camiseta preta. Então eu posso vir aqui e dar um Ctrl Back, que ele vai deixar o fundo preto. Eu vou bloquear essa camada. Então eu costumo começar colocando as fontes primeiro, para depois colocar os desenhos. Mas você precisa saber qual personagem que você vai utilizar. Então nesse exemplo que eu dei, foi o do Notorious B.I.G. Se eu já sei o personagem que eu vou usar, eu posso procurar alguns desenhos, algumas posições que eu acho que vai ficar mais esteticamente bonito. Vai fechar um círculo interessante ali entre as duas fontes que eu vou usar, a fonte de cima e a fonte de baixo. Outra técnica que eu utilizei aqui também, que eu acho que ficou bem diferente das estampas tradicionais que o pessoal costuma fazer, eu não simplesmente peguei e escrevi Notorious em cima e Big embaixo. Eu preferi colocar um nome ou o apelido e uma escrita embaixo que não necessariamente é o nome do personagem. Isso deu uma diferença um pouco e até para fazer a estampa, ela ficou esteticamente mais bonita por conta disso. Então aqui eu coloquei o The Notorious em cima com outra fonte, o Big embaixo,
3 letras bem grandes. E embaixo eu coloquei Brooklyn. Ele é de Brooklyn, então eu quis fazer nessa ideia. Então aqui eu coloquei a cidade do Brooklyn, conversando com a mesma cor daqui de trás. E essa é uma dica que você pode fazer também. Não necessariamente você precisa escrever o nome do artista que você vai trabalhar, senão vai ficar muito clichê. Então agora que você sabe qual artista que você vai utilizar para fazer essa estampa, você precisa buscar as fotos desse artista. Então aqui eu já deixei separado as 3 fotos que eu utilizei para fazer essa estampa. Então voltando para cá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a fonte. Então para essa estampa eu utilizei essa fonte aqui, que eu vou deixar o link na descrição, ela tá nesse combo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar mais ou menos no tamanho que eu quero. Depois disso, eu vou clicar de novo aqui no texto, vou selecionar meu texto, vou vir nesse T aqui em cima e eu vou colocar um arco para baixo. Então esse arco para baixo eu vou inverter a curvatura dele. Então não se preocupa que ele ficou distorcido, porque é basicamente essa ideia que eu queria. Então eu vou dar um OK aqui e vou apertar o Shift e puxar a setinha para baixo para distorcer ainda mais. Então ela vai dar esse efeito. Posso esticar um pouquinho para o lado também. Então ele vai dar já esse efeito que eu queria. Aqui em cima ficou mais reto e embaixo ficou essa barriga, que é justamente para a gente colocar os desenhos aqui no meio. Eu já vou aproveitar que eu tô com essa mesma fonte e aqui embaixo eu vou escrever Brooklyn. Nessa parte de baixo aqui eu não vou distorcer para fazer esse arco, eu vou simplesmente dar uma esticada para cima para a fonte ficar mais visível. Então depois daqui você já pode imaginar o que você vai colocar nesse espaço aqui. Lembrando que a gente tem aqueles 2 desenhos e a gente precisa encaixar mais ou menos nesse espaço aqui também, porque se ele encostar na fonte, na minha opinião, não fica tão legal. Próxima coisa que eu fiz foi colocar um efeito na própria fonte. No próprio Photoshop já tem esses estilos de fonte, mas eu tenho esses pacotes aqui que são pacotes pagos. Então, para você instalar é bem simples. Você vai vir aqui nessa engrenagem e você vai importar os estilos. Então, se você comprou um pacote de estilo de fonte, é só você vir importar aqui e instalar. Então, para esse, eu utilizei esse estilo de diamante. Então, eu vou vir nessa sobreposição de padrão e eu vou mexer na escala dele. Mexendo na escala dele, se a fonte for muito pequenininha, você pode colocar uma escala um pouco menor também, que é para ficar visível esse diamante que está dentro da fonte. Então, como nesse caso a escrita está bem grande, eu vou aumentar também a escala desse diamante. Ficaria mais ou menos assim. Esse traçado também, ele já vem de padrão, esse efeito. Esse amarelo eu não quero, eu vou colocar um branco. Então eu vou selecionar o amarelo e vou clicar em excluir. Eu quero deixar tudo branco. Aqui você também pode aumentar o tamanho. Vou deixar um pouco mais grosso essa parte aqui. E basicamente seria isso. Nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar 2 cliques, vou em estilo e vou colocar um outro estilo. Que nesse caso aqui eu coloquei vermelho. E também não tem aqui esse vermelho. Se eu não me engano, eu utilizei esse aqui e fui modificando. Então vamos ver se a gente acha a cor. Ao invés desse marrom, eu coloquei vermelho. Aqui também eu vou clicar e vou colocar vermelho. Vou dar um OK. OK. Então, as fontes, basicamente, a gente já tem. Próximo passo, eu vou escrever com uma outra fonte aqui. E vou deixar lá em cima. Lembrando que se você for utilizar uma ou 2 fontes muito diferentona, tipo essa aqui, e você for escrever uma outra coisa em cima ou embaixo, tenta colocar uma fonte mais neutra, tipo essa aqui, que eu coloquei.
para não gritar muito e ficar meio estranho. Então, quero colocar bem pequenininho. Primeiro, eu vou clicar aqui em texto. Vou clicar nessa ferramenta aqui e vou dar uma afastada nas fontes. Então, vou colocar 200. 200 acho que ficou bom. Vou separar ainda mais. Que fazendo isso eu consigo diminuir o tamanho dela. Então, vou separar um pouquinho mais ainda. Bom, ficou ótimo. Eu vou deixar bem pequenininho. Eu vou deixar aqui em cima. Então, você já deve ter percebido, para algumas funções que eu faço, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não sei mexer em Photoshop e eu prefiro não cortar essa parte do vídeo, que é para justamente você ver essas dificuldades e te provar que você não precisa ser um expert em Photoshop para você fazer as suas próprias estampas no início. Então, basicamente, as escritas já estão prontas. O que a gente pode fazer agora é bloquear essa camada para, sem querer, quando você estiver mexendo no desenho, você não esbarrar aqui e estragar a posição que você colocou na fonte. Então, você seleciona a camada, clica aqui nesse cadeado e quando você passar sem querer o mouse aqui, você não vai estragar e nem mexer no fundo também. A próxima coisa que você pode fazer é colocar esse tipo de luz aqui. É só você jogar no Google Lighting PNG que já aparece isso aqui. Então isso aqui é uma característica muito forte da estampa bootleg. É o que dá o charme na bootleg. Você pode colocar nas pontas. Aqui você pode diminuir para não ficar tão grandão assim. Em algumas eu coloco mais disso, em outras eu coloco menos. Em outras eu simplesmente não coloco também, não existe uma regra. Existe o que você vai ver e vai achar interessante. Eu vou deixar só aqui que tá bom. Lembrando, de novo, que a gente precisa bloquear essas camadas para quando você passar o mouse e clicar sem querer, você não estragar o outro trabalho que você fez. Isso, infelizmente, é bem comum. Eu já me estressei bastante fazendo isso, que quando estava tudo certinho, eu esbarrava sem querer ali. E quando eu ia, de fato, imprimir a estampa, eu via que essa luzinha aqui, por exemplo, tinha esbarrado aqui para o lado e eu tinha que voltar tudo no Photoshop. Eu já vou te passar uma dica aqui. Quando você for salvar, para você imprimir essa arte aqui, tenta salvar, antes de salvar em PNG ou então em PDF, salva em arquivo Photoshop. É só você vir aqui, salvar como e salvar em arquivo Photoshop. E deixa tudo aberto aqui. Se você vê que não ficou legal, se a escrita ficou muito pequenininha, que você precisa aumentar essa parte aqui de cima, você vai vir aqui no seu projeto e você vai aumentar. Se você simplesmente salvar em PNG, você não consegue modificar mais e você vai ter que fazer tudo de novo. Já fica com essa dica aí para você não se estressar à toa. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar um fundo aqui. Eu já separei alguns fundos aqui, mas também você consegue no Google, você jogar um background, Thunder, raio, tanto faz. Você vai pegar algo que converse com o estilo que você quer fazer. Eu quero jogar uma nuvem aqui que eu salvei já alguns backgrounds. Então eu vou utilizar esse fundo aqui. Como ele está na cor diferente do que eu quero, eu vou vir aqui e vou trocar essa cor em... Se não tiver essa opção de cor aqui, você clica nesse FX aqui, sobreposição de cor. É normal ficar assim, tudo manchado, não tem problema, você vai colocar a cor que você quer. Eu quero trabalhar com esse azul mais escuro. Vou dar um OK e vou vir aqui em modo de mesclagem e vou passando até ele ficar no estilo que eu quero. Então aqui vão ter várias opções, é só você ir passando. Eu vou pegar esse aqui de cima, que já ficou do jeito que eu quero. E OK. Vou dar um OK. Vou converter em objeto inteligente. E vou pegar e vou jogar aqui nessa minha arte. Lembrando que Photoshop você trabalha por camadas, então você vai pegar essa camada e vai jogar atrás das fontes. Então basicamente seria isso, é você jogar mais ou menos na posição que vai ficar atrás dos desenhos que você vai utilizar.
Outra coisa que eu fiz foi pegar uma cidade do Brooklyn, já em PNG. Se não tiver em PNG, é só você cortar. É bem simples, você vem nessa ferramenta aqui e você mesmo corta. Você vem nessa ferramenta aqui e você mesmo corta. É bem simples. É um pouco mais trabalhoso, mas é bem simples de você fazer. É só ter um pouco mais de paciência. Essa aqui eu já peguei em PNG. Se ela não tiver em preto e branco, você coloca em preto e branco clicando aqui nessa bolinha. Vem aqui em preto e branco. E a gente vai fazer a mesma função que a gente fez naquelas nuvens com raio. Então vou dar 2 cliques aqui. Vou vir em sobreposição de cor. Já está no azul que eu queria. Se tiver normal daquele jeito, a gente vai clicar aqui em modo de mesclagem e vai achar um tom mais ou menos que a gente quer. Então, voltando aqui para nossa arte, eu vou jogar a cidade de Brooklyn aqui. Vou aumentar para ela ficar mais ou menos no tamanho da escrita. Se ela estiver na frente, você pega essa camada e joga para trás da fonte da escrita de Brooklyn. E agora vem o principal, que é onde você precisa ter mais atenção, é justamente nisso. Você precisa procurar algumas imagens que vão encaixar na sua, entre aspas, colagem. Então, basicamente, a bootleg, a parte mais difícil é você achar boas fotos, que o personagem esteja em boas posições para você encaixar certinho ali. Então eu tenho aqui essas 3 fotos que eu peguei justamente essa que o Big tá com a mão assim, que eu já vou confessar algo para você. Na época eu não tava achando de jeito nenhum o próprio Big com essa posição aqui. E eu peguei esse personagem, que é um ator, que ele representou o Big num filme. E quando eu fiz essa estampa, essa estampa ficou um pouco mais famosa. E as pessoas, alguns clientes foram lá e falaram: ah, você errou, tá passando vergonha, você tá usando outra pessoa do Big. Antes disso tudo, eu já sabia e eu, mesmo assim, eu quis optar por usar essa foto aqui. É a foto que eu queria, que ele tava assim. Então eu queria que a mão ficasse como se fosse por cima da cidade de Brooklyn, e eu utilizei mesmo assim. Isso aqui eu tô te falando, eu tô confessando isso para você, que é uma bobeira isso, você se preocupar com esse tipo de coisa, e principalmente com esse tipo de comentário, que às vezes é uma pessoa que nem vai comprar e tá lá só para te alfinetar. Então já fica aqui minha dica que é uma bobeira isso. Então esse aqui não é o Big, esse aqui é o ator que fez o Big, deu super certo. Como eu te falei, eu consegui faturar mais de 50 mil reais só com esse desenho aqui, só dessa forma bem simples, sem ter experiência em Photoshop. Vamos lá, continuando, como eu te falei, a bootleg ela fica legal nessas posições, quando você achar a imagem certa, nas posições certas, você vai juntar aqui, e eu já sei que eu vou colocar essas 2 imagens ali, naquele espaço, vou jogar lá para lá. Então aqui, como eu falei, ele já ficaria, deixa eu só subir aqui para a camada correta. Eu quero que fique primeiro na frente e depois a gente vai reajustando. Então eu já sabia que eu iria deixar mais ou menos assim. O que eu falei foi para não ultrapassar aqui para cima da fonte. Deixa eu só tirar essa transparência que está aqui. Pronto. A foto que você vai utilizar, a posição que o personagem tá, é o que vai ditar se a bootleg vai ficar bonita ou não, se vai encaixar ali na colagem que você quer fazer. Não precisa ter 3, não precisa ter mais de 3. Também não vai botar só um, mas isso aí vai variar muito de artista para artista, de personagem para personagem. Eu já fiz uma aqui que eu utilizei só 2 fotos para essa colagem e coloquei uma que era mais o rosto da pessoa e outra o personagem numa posição específica. O rosto dele eu deixei bem grande e coloquei atrás e coloquei a foto menorzinha na frente ali e encaixou super bem também, vendeu super bem. Então tenta ver a posição. Se ele, por exemplo, tivesse virado para o outro lado, era só você virar essa estampa aqui, ó, imagem, rotação de imagem, e você vem e vira. Só isso. Então você não vai colocar os 2 virados um para o outro, que vai ficar estranho. Você tenta colocar sempre do meio para fora. Eu queria sobressair mais essa foto aqui, essa polêmica foto aqui. Então, deixa eu jogar para cá. Então, todo o restante eu queria que ficasse de fundo, de plano de fundo. Então, aqui ele está na frente da cidade de Brooklyn. Vou te passar uma outra dica também, que é o certo e eu não faço do jeito certo, mas eu vou te falar aqui que isso aqui realmente seria bom você fazer. É nomear essas camadas. Então, essa aqui seria cidade do Brooklyn. Beleza? Então fica muito mais fácil você jogar esse desenho atrás da cidade do Brooklyn, sabendo agora. Então esse aqui, mesma coisa, eu vou pegar esses 2 aqui e vou jogar para trás, porque eu quero que eles fiquem como fazendo parte do meu background.
Então vou jogar na frente dessas nuvens aqui. Vou colocar uma posição um pouco mais virado. Esse rosto também eu poderia aumentar. Vou puxar um pouco mais para cá. E eu posso aumentar o rosto dele, para ficar um pouco mais diferente também. Sem fugir da proposta que eu falei aqui, para ficar simétrico. Beleza, aqui eu acho que já está ok. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui e a gente de novo vai colocar uma cor azul. Você pode clicar aqui para você pegar o mesmo tom. Vou colocar esse aqui. E nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar azul. Eu vou pegar esse mesmo azul aqui. E aqui no modo de mesclagem eu vou achar um tom mais escuro possível, que eu quero que ele fique de fundo. Sobreposição de cor. Modo de mesclagem. Eu vou deixar ele o mais escuro possível. Então, basicamente seria isso. Se você quer deixar ainda mais ele invisível no fundo, você pode puxar aqui também. Nessa opção, você segura o Alt e você pode puxar metade só da paleta, que ele fica mesclado com esses raios. Os raios vão começar a entrar na estampa e vai ficar ainda mais com esse efeito de fundo aqui. Então, vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Vou puxar. Então tem uns que vão ficar legal, tem outros que não vão ficar legal. Esse aqui eu não curti muito porque ele entrou bem no rosto dele. Você pode deixar aqui com esse efeito desgastado. Vai da sua proposta. Aqui também eu vou clicar nessa bolinha. Vou clicar nessa bolinha aqui. E vou mexer nas curvas. As curvas são os pontos mais escuros e outros mais destacados. Então eu vou tentar puxar um pouco mais para cá para baixo. E aqui eu vou subir um pouco o tom, para esse azul ficar um pouco mais vivo. Assim eu acho que ficou legal. E para finalizar, como é que eu fiz esse efeito aqui vintage? Imagem, ajuste, cor seletiva. E aqui você vai testando até ele ficar com essa pegada mais vintage. No tom que você quer. Então eu queria bem laranja mesmo, bem puxado para o laranja mesmo. Eu fiz basicamente uma função baseada nesse vermelho. Ou você pode puxar para o amarelo também e fazer a mesma coisa. E você vai testando o efeito que você quer. Então esse amarelo também ficaria bem bom. E basicamente você tem a estampa pronta. Com esse pacote de fonte que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue fazer milhares desse tipo de estampa. Eu estou mais uma vez te provando que o que vai fazer uma estampa vender é mais a sua criatividade do que você investir um dinheiro no início num design que, na minha opinião, é um dinheiro mal investido, porque o design ele vai fazer outros tipos de estampa para você que são também bem mais vendáveis, bem mais exclusivo, mas esse aqui em específico, essa bootleg aqui, você, na minha opinião, não precisa de um design, porque eu estou te passando aqui que eu não tenho conhecimento e eu consegui fazer esse tipo de estampa. Então deixei aqui já uma peça pronta também de uma estampa que eu fiz, que é essa aqui, do Eminem. Então eu fiz também nessa mesma pegada que eu mostrei no vídeo. Para salvar essa estampa também é bem simples, você vai vir aqui, arquivo, salvar como, e você pode salvar em PNG e PDF. Vai depender do método que você vai utilizar para estampar. Lembrando que esse tipo de estampa em específico, dificilmente você vai conseguir fazer no Silk. Então essa é uma estampa para você fazer no DTG ou então você fazer no DTF, porque você fazer no Silk, você vai precisar de 1000 telas para isso aqui. Não é a proposta, não é a ideia de você fazer exatamente isso. E se você, mesmo depois de ver esse vídeo, você achar que você consegue fazer algo mais fácil utilizando a inteligência artificial, vai muito de você, porque a inteligência artificial dá para você fazer muita coisa, dá para você trabalhar. Eu trabalho com inteligência artificial na minha marca também, mas convenhamos que se você for utilizar o método mais fácil, que é a inteligência artificial, qualquer pessoa vai ter acesso e qualquer pessoa vai fazer algo cada vez mais parecido com você. E cada vez que você faz algo parecido com todo mundo, você não vai estar ditando o seu preço, você vai estar competindo com o preço de um produto igual ao dos outros. Ou seja, você vai entrar na guerra de preço. Agora, se você fizer algo exclusivo, só seu,
que as pessoas só vão encontrar na sua loja, no seu site, você vai conseguir colocar o preço que você quiser. Então espero que esse vídeo te ajude a fazer as melhores estampas mais exclusivas, para você não ficar dependente só de inteligência artificial, para você aprender a fazer suas próprias estampas. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário aqui para fortalecer, para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam desse tipo de instrução. Não esquece que para utilizar essas fontes que eu usei aqui no vídeo, é só você clicar no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aí embaixo e você pode baixar gratuitamente. Isso vai facilitar muito a sua vida. Então é isso, boas vendas e até o próximo vídeo.